Fala aí, pessoal. Muito bem, estamos chegando à nossa última semana de aula, hein, pessoal? Que coisa! Um ano completamente atípico, difícil, complicado. Infelizmente, não podemos estar presencialmente com vocês, mas eu espero que, mesmo assim, a gente, ainda que remotamente, tenha conseguido passar as informações, o conteúdo para vocês, e vocês tenham aproveitado esse tempo de aulas durante o ano. Hoje eu quero terminar os nossos assuntos aqui falando sobre Guerra Fria com vocês, um assunto importantíssimo para o prosseguimento da matéria o ano que vem. E eu espero que a gente possa, então, desenvolver com vocês rapidamente aqui um pouco desse conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui está a nossa aula de hoje. E vamos, então, falar sobre Guerra Fria. Está aí, galera. Lembro a vocês das nossas orientações semanais, a última semana, não fica para trás, semana 3, ciclo 3, quarto bimestre, além de assistir a videoaula, peço a vocês a leitura das páginas 51 a 56, o capítulo 3, apostila 10, e depois façam as atividades na página 57 da apostila 10. Somente essas atividades aí para fechar o ano, tá bom, galera? Participem do fórum, sala virtual. Qualquer dúvida que tenham, por favor, entre em contato comigo. Eu estou completamente à disposição aqui de vocês para ajudar no que for necessário. Certo, galera? Muito bem, vamos lá. Em frente, a Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? Foi um conflito, acho que fica bem definido para vocês, acho que vocês já conhecem bem esse assunto, mas vamos lá, né? Um conflito político, ideológico, entre as duas grandes potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a versão capitalista, enquanto a União Soviética, a versão socialista. Então, essa guerra, esse embate, ele ficou conhecido como Guerra Fria. Importante mencionar a vocês que o fim da Segunda Guerra Mundial, ela termina com o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, certo? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, há enfraquecimento das grandes potências europeias e o fortalecimento dos Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. E nós vemos, então, uma bipolaridade mundial através do fim da Segunda Guerra Mundial. É nesse contexto que há uma rivalização entre esses grupos, que ficou conhecida na história como Guerra Fria. E tem justamente esse nome por causa de que esse conflito não foi um conflito bélico físico, mas foi mais um conflito ideológico, de ameaças, entre outras coisas, de procurar zonas de influência em diversas localidades do mundo. Então, esses dois grupos, essas duas potências, elas não têm um embate físico entre elas, literalmente. Talvez países periféricos vão lutar, como aconteceu na Guerra da Coreia, Vietnã, Afeganistão, mas, literalmente, Estados Unidos e União Soviética não vão combater entre si, mas ideologicamente e também pela briga pelo posto de maior potência mundial, eles estarão rivalizando em todas as coisas, desde as questões militares, armamentos, como também espionagem, até em questões esportistas, houve essa rivalização nas Olimpíadas, por exemplo. Bom, gente, então essa foi a Guerra Fria, essa disputa pela hegemonia mundial, certo? E aqui nós temos, então, alguns desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a criação da ONU, na Conferência de Alta, em 1945. Importante lembrar a vocês que a ONU vai ser criada justamente com a justificativa da manutenção da paz mundial. E o Tribunal de Nuremberg vai julgar internacionalmente alguns líderes nazistas que sobreviveram. Esse julgamento acontecerá logo em seguida aí, ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o Tribunal de Nuremberg. Algo importante também acontece a Conferência de Potsdam, que define uma divisão da Alemanha. A Alemanha ela fica dividida em 4 áreas importantes, áreas de influência ou zonas de influência. Nós temos a área soviética, temos a área inglesa, estadunidense e também a francesa, como vocês veem neste mapa daqui, certo? Berlim também vai ser dividida da mesma forma. Existe a Berlim Leste
que seria sobre a área de influência soviética, e temos outra parte da Berlim Oeste dividida entre as três potências, Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Bom, isso acontece, gente, divide-se a Alemanha, então, em 4 zonas de influência. Há uma tentativa de unificação em 1949, mas Stalin endurece a regra, endurece o jogo, perdão, e não deixa isso acontecer. É aí, então, que os 3 países vão se unir e formar a República, a Alemanha, desculpa, Ocidental. Essa Alemanha Ocidental é formada e, em resposta, o Stalin forma, então, a República Democrática Alemã, que é a conhecida Alemanha Oriental. Bom, então você vê que isso acontece aqui agora, de fato, está dividida em 2 partes a Alemanha, certo? Bom, essa divisão da Alemanha, conforme eu mencionei para vocês, faz com que Berlim se torne o principal alvo de investimentos norte-americanos neste momento. E a parte chamada Berlim Ocidental, ela vai receber grande desenvolvimento. Com isso, as pessoas tentavam migrar cada vez mais para o lado ocidental. Para evitar essa fuga de operários e diversas outras pessoas, porque a indústria estava se desenvolvendo muito na parte de Berlim Ocidental, os socialistas eles vão construir o muro dividindo a cidade. Assim fica dividida literalmente a cidade em 1961 e o Muro de Berlim se transforma no maior símbolo da Guerra Fria. Esse foi o maior símbolo da Guerra Fria, chamado Muro de Berlim. São quase 160 quilômetros de extensão, dividindo as 2 partes da cidade de Berlim, para evitar, então, a transposição entre as 2 partes. Dizem, a história conta, aproximadamente 800 pessoas foram mortas nessa tentativa de passar, porque arame farpados evitavam isso, existiam vigias em torres, metralhadoras expostas ali para tentar evitar, então, a fuga, a transposição do Muro de Berlim. Bom, então essa foi a maior marca da Guerra Fria. Agora vamos falar, então, sobre Guerra Fria mesmo em si. Essa bipolarização tem a ver com 2 ideologias econômicas e políticas, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, a gente conhece bem sobre isso, mas vamos reforçar aqui. Tem a valorização da riqueza material, o individualismo prezado dentro do capitalismo, o consumismo, a democracia, entre aspas, em algumas partes, e a livre concorrência, certo? São as marcas, as bandeiras do capitalismo. Enquanto do socialismo, nós temos o bem-estar social, o prezar pela igualdade, onde todos tenham tudo em comum, e há uma igualdade especialmente para o fim das diferenças sociais, simplicidade ao invés de um consumismo extremo, o coletivismo ao invés de um individualismo, como prezava o capitalismo, a estatização é algo importante, porque para que a concretização do sonho comunista chegue ao fim do socialismo, primeiro, o Estado precisava tomar posse de todas as empresas e depois dividir os bens juntamente com essas empresas para que todos tenham tudo em comum, o fim do socialismo-comunismo. E uma economia planificada, que é o socialismo. Essa economia planificada, muito prezada também pelos socialistas. Então, só para relembrar a vocês essas características importantes aqui. Bom, o mundo, então, está bipolarizado. 2 polos apenas. Como vocês conseguem ver nesse mapa, as áreas de influência, Estados Unidos e seus aliados, em laranja, meio perto de Salmãozinho aí, são todas as áreas de influência estadunidenses. E em rosinha, os países socialistas influenciados pelos soviéticos, tá bom? Bom, que características nós temos aqui? Opa, olha aí, Rock Drago, talvez vocês já ouviram certamente falar. E recentemente, com Creed 1 e 2, estão retratando novamente isso e até aconselho vocês a assistirem, bem legal os 2 filmes aí, o Creed 1 e o 2, em especial o 2, a luta do filho do Apollo, Apollo Creed, contra o filho do Drago. Então, relembrando essa luta e essa disputa na Guerra Fria, certo? Então, o que acontece além disso, essa disputa cinematográfica, dessa propaganda de qual país é melhor? Tem uma disputa tecnológica, a corrida espacial é uma característica muito grande nesse momento, a espionagem, a CIA, criada pelos Estados Unidos, e a KGB, pela União Soviética.
busca de aliados em todo mundo, os conflitos regionalizados, como aconteceu na Coreia, no Vietnã, como eu mencionei para vocês, e uma propaganda muito grande, causando difamações, aonde sempre o outro era pior. O mau Estado lado é o mal vermelho, como diziam os Estados Unidos, e enquanto o outro lado, a União Soviética falava do mal que os Estados Unidos estavam criando para o mundo. Então, essa propaganda de difamação foi constante de ambos os lados. Lógico, a gente teve mais acesso à dos Estados Unidos por causa da difusão do cinema em si. E essa propaganda se torna cada vez maciça, mostrando os Estados Unidos do lado bom e os soviéticos sendo os maus da história. Porém, a gente sabe que há controvérsias, né? Bom, na Guerra Fria, gente, nós temos uma justificativa ideológica. Qual foi ela? A manutenção da paz mundial, o que foi tremendamente questionado por diversas pessoas. Então, vou manter a paz mundial, mas vou me armar até os dentes. Vou criar bombas de destruição em massa, que foi o que aconteceu entre esses dois países. Então, a justificativa ideológica era essa, porém, né, tremendamente questionável. Nesse interim, gente, nós vemos aqui algumas táticas utilizadas pelas duas potências para manter as áreas de influência e também ganhar outras áreas de influência. Os Estados Unidos começa criando o Plano Marshall em 1947. Era um plano econômico para auxiliar os países europeus que estavam em reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, mas que eram países ligados ao capitalismo. Para que fizeram isso? Eles forneciam empréstimos baratos e outras coisas mais para reduzir a influência socialista dentro da Europa, já que os socialistas estavam vindo com força. Então, para reduzir essa influência soviética, há essa dádiva de empréstimos. Mas não foi só na Europa. Aqui, né, na nossa terra, Tupiniquim aqui também recebeu recursos do Plano Marshall para ganhar, então, mais áreas de influência que nós temos aqui. Bom, a União Soviética responde com o Comecon. O que foi o Comecon? É o Conselho para Assistência Econômica. Claramente, é a versão soviética do Plano Marshall. Eles financiavam, ajudavam economicamente os países socialistas. Tá legal? Que aderiam à bandeira socialista. Temos também a doutrina Truman. A doutrina Truman, pela doutrina Truman, os Estados Unidos apoiariam as nações livres e até se fosse necessário, militarmente isso aconteceria. Especialmente aquelas que estão desejando resistir à dominação comunista pelo mundo. É o combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o macartismo também, que virou febre nos Estados Unidos. A União Soviética responde, cria o Cominform, que é um comitê de informação dos partidos comunistas e operários. É a união de todos os partidos comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, você vê que há uma retaliação sempre do outro lado. Então, você vê essas disputas aí chamadas dentro da Guerra Fria. A criação da OTAN também é algo importante. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança de países capitalistas, enquanto a União Soviética lidera a formação do Pacto de Varsóvia em 1955, que é uma aliança dos países do leste europeu sob influência socialista. Aí você vê alguns desses países que estão dentro dessa influência. Até Cuba vai entrar dentro desse Pacto de Varsóvia, como acontece também do outro lado na OTAN, os países da Europa e também fora da Europa. Ok? Beleza, gente? Continuando, então, temos então aqui as alianças militares da Europa, para vocês verem o mapa, como fica dividido a Europa entre as forças socialistas em vermelho e as capitalistas em azul. Outras áreas seriam áreas chamadas de neutras, que estão em branco e outra parte assim. Mas vocês percebem ali que a divisão foi realmente algo interessante, né? Praticamente o mundo todo ficou dividido entre essas duas potências. Bom, uma das características interessantes foi a corrida armamentista. Esse corrida armamentista é um processo pelo qual os países buscam armar-se com o intuito de se proteger um do outro. Vão lá, cria de um lado uma arma potente, o outro vai criar outra arma potente. É o que ficou conhecido justamente a luta do AK-47 com o M16. São rifles automáticos que mostram justamente, são símbolos nesse momento aqui da Guerra Fria. O AK-47, um rifle que, segundo os especialistas, é muito melhor até que o M16, mas é o rifle soviético contra o rifle estadunidense, o M16. Então, você percebe justamente essa briga entre eles. Os soviéticos também criaram o MiG,
que é um avião supersônico, um caça supersônico, enquanto os Estados Unidos vai criar a série Fs, né? O F1, 2, F5, F4, F16 e assim por diante. Então, são os aviões que vão se criando e cada vez mais há essa militarização. Então, é isso que nós chamamos de corrida armamentista. Eles se desenvolvem muito nessa área militar, os dois lados, tanto os soviéticos como os Estados Unidos neste momento aqui. Bom, temos também a corrida espacial. Os Estados Unidos e a União Soviética disputam poder tanto em armas quanto também na tecnologia diversificada. Por exemplo, foguetes, certo? As satélites que foram utilizados. Uma das coisas, até um aluno uma vez me perguntou isso, achei interessante, a pergunta dele de fato é verdade. Ele falou, professor, eu já ouvi que se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, especialmente a Guerra Fria, nós não teríamos a tecnologia que nós temos hoje. E, de fato, gente, muitos especialistas falam sobre isso, até porque a Guerra Fria, quando se mandam satélites, às vezes, para espionagem, depois esses satélites vão ser utilizados muito para transmissão da tecnologia para nós hoje na atualidade, né? Então, isso é bem interessante, como a tecnologia ela explodiu, avançou muito com esse processo da Guerra Fria aqui, tá certo? Então, dentro da corrida espacial, agora a tentativa inicial era ir ao espaço, depois chegar à Lua. Então, essas seriam as ideias principais. Primeiramente, chegar ao espaço, o que os soviéticos chegaram primeiro, e depois a chegada à Lua. Então, os principais fatos que nós temos nessa corrida espacial, nós temos o Sputnik, inclusive o nome da vacina soviética, da russa, perdão, hoje se chama Sputnik, em homenagem justamente a esse satélite artificial que foi lançado em 1957. Também em 57 foi lançado o primeiro ser vivo, a Laika, a cadelinha Laika, né? Os Estados Unidos mandam o Explorer primeiro, e depois, em 1961, a União Soviética manda o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, né? E em 1969, através da Apollo 11, o homem chega à Lua, segundo dizem os Estados Unidos, né? Em 1969, com a chegada de Neil Armstrong e os seus colegas até a Lua. Bom, então aqui você vê as imagens importantes, ali vocês veem a Laika, nosso amigo Yuri Gagarin, e também a chegada do homem à Lua. O macartismo, o que foi isso? Isso era como ficou conhecido o período e a perseguição indiscriminada que aconteceu a supostos comunistas infiltrados no governo americano. O Joseph McCarthy, um político estadunidense, ele cria e traz, né, de certos documentos que diziam de planos dos soviéticos, dos comunistas, para tentar, então, entrar em diversas localidades, inclusive dentro dos Estados Unidos. E ele traz uma lista de nomes ali que tinham artistas, cientistas, advogados, professores, entre outros, e aí passa-se a uma perseguição tremenda ao comunismo, ao socialismo dentro dos territórios estadunidenses, e isso reflete também para fora, certo? Isso ficou conhecido como macartismo. Galera, aí estão as referências bibliográficas, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, galera, estou aqui para ajudar. Pessoal, grande abraço, obrigado por todo esse ano que a gente teve aí. Infelizmente, como eu disse, tivemos essa ausência, mas fica aqui o meu abraço e a esperança de dias melhores, tá bom? Até mais!